Reverendíssimo Padre Jacan, Padre Francisco, grande honra estar presidindo aqui neste presbitério, esta Santa Eucaristia, nesta novena tão tradicional, com toda essa equipe litúrgica, com todo esse povo de Deus, que faz parte desta paróquia, que aqui marca a sua vida, a sua participação. Fico muito feliz de mais uma vez estar aqui participando deste novenário, porque Maria, com certeza, em toda a festa, em toda a nossa vida, intercede para que nunca falte esta alegria, como intercedeu nas bodas de Caná. E hoje, neste quarto dia da novena, temos o tema: nos olhos de Maria se reflete o olhar de Deus. E o quanto isso nos diz na nossa vida. Possamos refletir também este reflexo do olhar de Deus nos olhos de Maria. Então, quando olhamos para nossa Mãe Maria, como nossa mãe espiritual, mãe da igreja, a primeira discípula, escolhida por Deus para nos trazer o Salvador, vemos misticamente, é claro, com os olhos da fé e do coração, vemos este reflexo do olhar de Deus, porque nela abundou essa graça, nela abundou e transbordou a essência de Deus. E nossa igreja, como Maria, também deve transbordar este amor de Deus na sua essência, pura de amor, pura de compaixão, pura de misericórdia, e assim encontrarmos verdadeiramente na nossa vida, na nossa caminhada de fé e de vida, a vontade de Deus. O Evangelho de hoje, em Mateus, nos traz um pouco essa situação, onde os discípulos, claro, buscando em Cristo algo novo, uma transformação, uma libertação, a salvação em todos os sentidos, buscando nele todo o bem, mas também sem saberem ao certo o que seria o bem, porque eram humanos que vinham de um mundo todo contaminado de injustiças, todo contaminado de violência, maldade, distorções daquilo que deveria ser o ser humano, como filho de Deus, como obra de Deus. E perguntam justamente, talvez movidos por ambição, uma ambição que ainda reflete, que ainda germina no coração humano, de grandeza. Talvez muitos deles querendo em Jesus a mesma grandeza do mundo, como muitas vezes ainda vemos a religião, seja qual for, mas vamos falar da nossa religião cristã, muitas vezes ainda com os sentimentos do mundo, querendo buscar as grandezas do mundo, muitas vezes ao invés de ir ao encontro de Deus, se desviando de Deus. Perguntam a Jesus quem é o maior no reino de Deus. Queriam entender também, né? Quais eram os valores do reino de Deus e do reino dos homens. Uma pergunta que devemos fazer sempre para nós. Quais são os valores de Deus dentro deste mundo? Quais são as contradições dos valores deste mundo com os valores de Deus? É claro que no mundo, os prepotentes, os mais poderosos, mais ricos, os reis, etc. e tal, os dominadores vão ser os grandes, de acordo com a visão do mundo. Mas nós, olhando para Maria, nós vemos o olhar de Deus para aquilo que é realmente importante. Devemos olhar o mundo então
como os olhos de Maria, com os olhos de Deus, e ver e valorizar aquilo que de fato é o mais importante. Jesus então toma como símbolo e exemplo uma criança que diante do mundo é apenas uma criança, não tem poder nenhum, é dependente, não tem liberdade, assim, entre aspas, depende de tudo. Por isso também não tem prepotência nenhuma, não tem ambição alguma, só quer viver, brincar, ser amada, amar. O problema é que vamos crescendo e vamos nos contaminando com as influências, os valores contraditórios deste mundo, nos ensinando a competição, nos ensinando até mesmo a ambição, a violência, o individualismo, a ganância, o orgulho e assim, só alimentando em nós aquilo que é perverso, venenoso, maldoso. Jesus então, podemos dizer assim, pede aos discípulos: voltem à sua essência, a essência que vocês já nasceram com ela desde criança. Se despojem desta prepotência, sendo simples, buscando não esta vanglória, mas buscando sim aquilo que é importante. E ele ainda diz, tão quanto é importante ser simples, como a criança é também amar e cuidar de quem é assim, porque muitas vezes vamos voltar nossos olhares para quem brilha, para quem é grande, para quem tem poder, para quem tem ganância, para quem tem dinheiro, etc., status, e não olhamos para aquele que não tem nada. Não damos valor para aquele que é insignificante, que é pobre, doente, não tem nome, nem vez, nem posse, nem status, nem nada. Mas precisamos lembrar que Jesus disse: esse daí é importante para Deus. Então, se você quer ser importante para Deus, então valorize quem Deus valoriza. Aquele é importante para Deus não porque Ele quer ninguém sofrendo, não, e passando necessidade de fome, mas porque aquele não tem um coração orgulhoso diante de Deus, nem diante de ninguém. Se todos tivessem um coração despojado, simples, que tem compaixão, misericórdia, que tem um olhar amoroso diante das coisas, não haveria então a carência, a necessidade, o sofrimento, muitas vezes da injustiça. Não haveria essa competição de guerras que vemos no mundo inteiro, onde se mata, se destrói, tudo por causa de poder e dinheiro. Se todos tivessem essa essência e buscassem viver essa essência que uma criança ainda tem, que deveríamos buscar porque temos sim, devemos resgatar esta pureza, devemos resgatar esta palavra de Deus que fala dentro de nós. Aí sim, iríamos procurar ser de fato felizes, porque esses que têm tudo e brigam por tudo não são felizes. Feliz é aquele que sabe se contentar com aquilo que tem, amar aquilo que tem, valorizar aquilo que tem, amar aqueles que não têm, compartilhar com aqueles que não têm. Porque o mais importante não é aquilo que passa, é aquilo que não passa, que é cada um de nós na sua vida, na sua existência. No final das contas, o que vamos levar e o que Deus vai nos perguntar. Hoje é dia de Santa Edith Stein também, aquela filósofa que morreu num campo de concentração nazista por ser judia, que se despojou e entrou num convento e começou a lavar chão, se humilhar, não porque isso era necessário, mas ela quis se despojar
de toda aquela grandeza que ela buscava, mesmo que fosse no conhecimento, mas ela tinha um status e muito conhecimento. Passou-se a se chamar Teresa Benedita de Jesus, num convento carmelita como esse. E lá buscou Deus na simplicidade, no serviço, no despojamento, buscando a sua essência, a verdade que ela não estava encontrando no mundo, nem nos conhecimentos humanos. E ao estar num campo de concentração nazista, justamente ela aprendeu a amar aqueles que eram desprezados e mortos pelos poderosos. Porque o nazismo, esse sistema, e quem defende esse sistema, nada mais quer que poder, dinheiro e matar para que isso permaneça. Mas eles não vão ter nada com isso, no final das contas. Mas eu lembrei dela porque justamente ela deu a vida por aquelas pessoas que estavam sendo mortas como ela, presas num campo de concentração na Polônia, em Auschwitz. E lá, pelo menos conta a história que na fila da morte, eles estavam fazendo uma conta matemática, tipo, a cada 5 ou 6, um ia para a morte. E ela entendeu isso, sendo uma grande filósofa, de um raciocínio muito lógico. Ela percebeu que uma criança que estava à frente dela iria entrar nessa lógica daquele que estava fazendo a seleção. Ela deu um jeitinho e entrou na vez daquela criança. Então ela literalmente se doou à morte. Muitos diriam ao suicídio, mas nem todo suicídio é para negar a Deus nem a vida, mas muitas vezes para dar uma palavra de sacrifício, para que haja vida, para que se transforme e para que mude o mundo de ódio e desamor para um mundo de paz e valor, mas que esses valores sejam os valores de Deus. E só poderemos olhar esses valores com os olhos de Deus, aprendendo com Maria, que buscou olhar sua vida e o mundo e tudo, seu caminho com os olhos de Deus. Aí sim ela encontrou sentido, e mesmo enfrentando a cruz, ela pôde encontrar o caminho da luz. Que Nossa Senhora com sua luz também nos ilumine e nos mostre a enxergar o mundo segundo o olhar de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.